Salve pessoal, professor Edir Literatura para comentar aqui a prova do vestibular de inverno UEM. Vamos dar uma olhada então nessa primeira questão. Ela fala sobre o poema de Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade, né? Nada de extraordinário, nenhum daqueles poemas, vamos dizer, mais obscuros, mais desconhecidos. Não, é realmente o poema mais antológico, o poema mais conhecido, certo? E aqui nós temos então as seguintes afirmações. Primeira, o poema não traz convergências semânticas em relação ao número de estrofes e ao seu título. O que é uma convergência semântica? A ideia de você ter um significado coerente, certo? Existe uma conexão entre o título e o número de estrofes? Bom, nós temos 7 estrofes, o poema chama Poema de Sete Faces. Então, nem seria necessário continuar lendo esse enunciado aqui, ele está incorreto, certo? Mas olha só, como se trata de um texto inspirado no ideário do Spleen. Spleen é o tédio da segunda geração romântica, ultrarromantismo, isso seria lá Álvares de Azevedo, que por sinal também aparece nesta prova aqui e não tem absolutamente nada a ver com o modernismo de Drummond. Drummond, que é um poeta da segunda geração do nosso modernismo, da chamada geração de 30, tá ok? Então, só bobagens nesse primeiro enunciado aqui, nessa primeira assertiva. Ela é, portanto, incorreta, não há necessidade da gente continuar destrinchando esse item. O item de número 2, a exploração dos diferentes sentidos das palavras na expressão poética pode ocorrer por meio do uso de figuras de linguagem, né? Então, a prova da UEM costuma trabalhar com esses elementos, apareceu aqui figuras de linguagem. Vamos lá. No poema aparece a prosopopeia no verso As casas espiam os homens. Perfeito? As casas espiam os homens. Estamos personificando as casas. Então, personificação ou prosopopeia. Corretíssimo. No verso O bonde passa cheio de pernas, encontra-se a figura da metonímia, né? Nesse caso aqui, a parte pelo todo. Né? O Eurírico poderia se pronunciar dizendo o bonde passa cheio de gente, e ele diz o bonde passa cheio de pernas, certo? Na análise que fiz nas aulas do meu curso completo das obras, a gente sinalizou bastante a presença dessa figura aqui nesse trecho, assim como também a personificação ali em As Casas Espiam os Homens. Então a questão ela contemplou bastante, né, os aspectos que nós trabalhamos juntos. Fico bastante satisfeito com isso e a galera que acompanhou o curso também, eu tenho certeza, deve ter se sentido bastante segura, né, ao considerar esse item correto. Item de número 2, portanto, correto. Quanto ao item de número 4, na última estrofe, o Eurírico, comovido com sua perda amorosa, preocupa-se com o abuso da bebida alcoólica. O poema não tem a ver com o tema da perda amorosa, certo? No programa da UEM, nós tínhamos um poema chamado Não Se Mate, que tinha essa relação temática da perda amorosa, tá? Mas aqui, né, a última estrofe do poema de Sete Faces, eu não devia te dizer, mas esse cunhaque, mas esse luar põe a gente comovido como, botam a gente comovido como o diabo, né? Isso tem a ver com, enfim, todo o estado de espírito do poeta e não necessariamente com uma perda amorosa. Essa informação, ela extrapola aquilo que diz o texto. Então, cuidado, né, com esse problema clássico aí da extrapolação, né? Você não pode assinalar algo que, né, não esteja contido no texto, informações que a gente não possa constatar presentes, né, textualmente. Portanto, esse item é falso, é absurdo. Item de número 8. O título do poema, bem como o número de estrofes, por refletirem o sincretismo religioso brasileiro, estão relacionados aos 7 pecados capitais. O que tem a ver Poema de Sete Faces com religiosidade no aspecto sincrético? Ele até pode falar naquela estrofe em que diz: meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu não era fraco. A gente pode ter ali uma intertextualidade bíblica. Mas onde é que estão as outras referências, por exemplo, né, de outras matrizes religiosas? Onde é que está o sincretismo, que seria essa, né, mistura aqui, né, de diferentes influências religiosas? Isso não aparece no texto, né? Por sinal, as 7 estrofes também não tem nada a ver com 7 pecados capitais. Nada disso. Tá? Então, o poema de Sete Faces ele vai lançando diferentes olhares, diferentes perspectivas sobre um mesmo Drummond, tá certo? Mas não tem nada a ver com o aspecto religioso, essa divisão do poema em 7 estrofes, né? Muito menos com 7 pecados capitais, certo? Bom, então o item 8 também ele é incorreto, ok? O item de número 16, a segunda e a terceira estrofes apresentam 2 espaços diferentes. Os 2 primeiros versos da segunda estrofe focalizam casas que espiam os homens. Ok? Então, nós temos essa imagem da cena urbana, mas num ambiente externo, né? As casas que espiam os homens.
E depois, na sequência, nós temos ali a terceira estrofe focaliza o bonde, dentro do qual se constata a variedade racial. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas, para que tanta perna, meu Deus? Então, pernas brancas, pretas, amarelas, remete mesmo a essa variedade racial. Ok, tá? O ambiente do bonde é diferente do ambiente externo das ruas, onde as casas espiam os homens e, portanto, o item 16 faz sentido, está correto, tá? Nisso nós observamos então ali que a resposta, somente pode ser o item 2 como correto, somando-se aí ao item de número 16. Portanto, 18 na soma, essa a resolução da questão sobre poema de 7 faces, a questão de número 8 do vestibular de inverno, UEM 2023.